De sonhos a um verdadeiro monstro capaz de destruir o mundo inteiro, essas são as formas de Kafka em Kaiju número 8. E vamos começar com a sua forma infantil. Kafka nasceu em um mundo que só conhecia o terror dos monstros aparecendo quase todo fim de semana. Apesar disso, ele cresceu confiante e despreocupado. Nunca teve medo de correr riscos e sempre tomava frente quando algo perigoso surgia. Kafka foi também uma inspiração para a futura capitã da 3ª Divisão da Força de Defesa, Mina Ashiro. Ele cuidava de Mina não apenas por ser mais velho, mas também porque suas mães eram amigas. Na época, Kafka era uma criança fisicamente forte, capaz de enfrentar qualquer valetão ao redor com facilidade. Embora não tenhamos visto muito de sua infância, sabemos que Mina testava sua capacidade de lidar com os outros e consigo mesmo. Quando criança, Kafka usava uma camisa larga, um short, sandálias e uma pistola d'água sempre preso às suas costas. Tudo era relativamente normal, até o momento em que Kaiju atacou sua cidade natal, levando à morte de praticamente todas as pessoas que Kafka amava. Ele e Mina estavam entre os poucos sobreviventes que conseguiram escapar. Sentados no alto de uma colina, assistindo a cidade ser destruída pelas chamas, Kafka e Mina prometeram um ao outro que um dia se juntariam à Força de Defesa de Kaijus e se tornaria os melhores oficiais da organização. Com o passar dos anos, Kafka continuou tentando entrar para a Força de Defesa, mas fracassava todas as vezes. Enquanto Mina foi aceita na primeira tentativa, isso foi acabando com a confiança de Kafka aos poucos, e ele logo ultrapassou a idade máxima de recrutamento. Sozinho, perdeu a vontade de continuar lutando, mas ainda queria contribuir com o esforço de extermínio dos Kaijus. Foi então que se tornou um limpador de cadáveres de Kaiju, para a empresa Monster Sweeper Inc. Ainda faltam 6 formas para cobrir, então vamos continuar com Kafka adulto. O trabalho de Kafka na Monster Sweeper Inc. não era exatamente glamuroso. Dia após dia, ele rastejava para dentro dos estômagos dos Kaijus mortos, cortando músculos e ossos com precisão. A maioria das pessoas não suportava o cheiro ou o impacto psicológico de ver tantos cadáveres, mas Kafka se acostumou. Ele conhecia a anatomia dos monstros melhor do que qualquer um no país. Não era um trabalho dos sonhos, mas lhe deu habilidades que a maioria dos soldados não tinha. Durante esse período, seu traje principal era de uma roupa branca, que parecia com um traje de contenção, para evitar que os fluidos corrosivos dos Kaijus entrassem em contato com a pele. Ele tinha o que alguns chamavam de físico oculto, porque nunca negligenciou o corpo, caso um dia conseguisse entrar para a Força de Defesa. Com o tempo, Kafka começou a se adaptar à sua nova rotina, até que foi encarregado de treinar o novo recruta de meio período chamado Leno Ishikawa. No primeiro trabalho juntos, Kafka salvou a vida de Leno ao enfrentarem um Yojo e conseguiu conter o Yojo até que Leno voltasse para ajudar. Os dois estavam perto de ser devorados, até que Mina apareceu e destruiu o monstro. Mesmo ferido, Kafka mostrou ser surpreendentemente ágil para sua idade. Conseguiu lutar contra o monstro sem usar nenhum traje de combate, além de desviar de alguns ataques. Leno passou a admirar Kafka após o ocorrido, impressionado com a naturalidade com que ele lidava com vísceras de monstros e situações de crise. Kafka, por outro lado, viu em Leno uma versão mais jovem de si mesmo. Alguém ingênuo, mas cheio de potencial. A relação entre eles rapidamente evoluiu de mentor a aluno para irmãos de batalha. A fé de Leno em Kafka se tornaria futuramente um dos maiores motivos para ele continuar lutando. E agora, finalmente, vamos para a forma Kaiju do Kafka. Naquela mesma noite, já no hospital, Leno incentivou Kafka a tentar novamente entrar para a Força de Defesa, já que o limite de idade havia sido aumentado. Porém, de repente, um pequeno Kaiju voador, que mais tarde seria chamado de Kaiju número 8, forçou sua entrada na boca do Kafka, transformando em um Kaiju humanoide. Apesar da personalidade brincalhona e cômica, a forma Kaiju era demoníaca, com um crânio de inseto como rosto e ossos expostos por todo o corpo escuro. Seus olhos ficaram totalmente negros, com pupilas verdes no centro. Além disso, essa forma deu a Kafka força sobre-humana e sentidos aguçados. Ele demonstrou isso ao destruir acidentalmente uma parede inteira apenas ao encostar nela. Com sua identidade prestes a ser descoberta, Kafka fugiu do prédio e Leno decidiu ir junto. A primeira coisa que Kafka fez em sua nova forma Kaiju foi ignorar a própria segurança para salvar uma garotinha de outro Yojo. Em sua forma monstruosa, ele esmagou facilmente a criatura, o que o fez se lembrar da antiga promessa que fez a Mina. Isso desencadeou sua habilidade de retornar à forma humana. Apesar de seus novos poderes, Kafka ainda não tinha chances reais de entrar para a Força de Defesa, já que não conseguia usar nenhuma habilidade de combate enquanto estava em sua forma humana. Mas isso não o impediu de tentar de novo. Mesmo que seu traje de combate não amplificasse seus poderes, Kafka ainda conseguiu passar nos testes físicos. Em vez de usar força bruta, Kafka compensou a falta de músculos com inteligência. Com anos de experiência lidando com cadáveres de Kaiju, Kafka guiou os soldados e possibilitou os abates. Tudo parecia estar indo bem, até que um monstro atacou Kafka do nada e fraturou algumas de suas costelas. Mesmo com dor, essa forma de Kafka conseguiu mancar até o fim do teste. Porém, no final, outro Kaiju humanoide apareceu de repente
e começou a atacar Kikoru, a garota que havia salvado Kafka de Yojo anteriormente. Isso forçou-a a se transformar novamente em sua forma monstruosa. Afinal, a figura que os atacava era significativamente mais forte do que qualquer um de seus novos recrutas no campo de treino. Kafka então teve a chance de liberar todo o poder dessa forma e testar suas habilidades. Ele imediatamente avançou contra o Kaiju inimigo e abriu um buraco no corpo da criatura com um soco devastador. Com o monstro derrotado, Kafka voltou à forma humana e implorou para Kikoru manter sua identidade em segredo. Kafka pós-treinamento. 2 meses depois, quando Kafka conseguiu liberar 1% do potencial do seu traje, ele conquistou o direito de treinar com o vice-capitão da 3ª divisão, Soshiro Hoshina. Mais tarde, Kafka foi a primeira pessoa a responder aos ataques do Kaiju que quase matou Kikoru durante o acampamento de treinamento. Lá, em sua forma de Kaiju, Kafka arrancou a cabeça de outro monstro com um soco. No entanto, isso não foi suficiente para pará-lo. Mesmo se levantando novamente, o Kaiju humanoide ainda era muito mais fraco do que Kafka. Ele não apenas o conquistou com sua força impressionante, como também foi muito mais rápido. O ataque final de Kafka foi tão eficaz que expôs completamente o núcleo do monstro. Mas, antes que pudesse dar o golpe final, a força de defesa interrompeu a luta, permitindo que o inimigo escapasse. Pouco depois, Kafka se viu cara a cara com o próprio vice-capitão, e enfim encontrou um oponente à sua altura. Acompanhar Soshiro já é uma façanha impressionante para essa versão de Kafka, já que Soshiro é capaz de enfrentar alguns dos monstros mais fortes da série. Apesar de Kafka ser mais poderoso, ele acabou perdendo a luta, mas conseguiu escapar com vida, pois hesitou em atacar Soshiro de forma letal. Mais tarde, Hoshina não pegou leve com Kafka, nem uma única vez. Todos os treinos eram brutais. Kafka era jogado de um lado para o outro na sala de treinamento, soterrado sob ataques simulados de Kaijus, levado ao limite da exaustão. Mas tudo isso era necessário se ele realmente quisesse ficar mais forte. Ele não estava apenas aprendendo a lutar melhor, estava aprendendo a se controlar. Cada soco era sobre precisão, cada esquiva era sobre timing. Hoshina estava moldando Kafka para se tornar um guerreiro calculista, e não uma arma irracional. Algum tempo depois, enquanto continuava treinando e seus colegas se recuperavam no hospital, Kafka foi forçado a lidar com mais uma batalha de vida ou morte, quando os Kaijus invadiram a base de Tashikawa. Quando os monstros começaram a cair do céu, Kafka tentou cumprir sua promessa de não se transformar para manter sua identidade em segredo. No entanto, quando a situação se agravou, ele não teve outra escolha a não ser se transformar e destruir sozinho um enorme Yojo Bomba, para salvar todos dentro da base. Apesar desse feito, ele foi imediatamente preso e levado pelo quartel-general das Forças de Defesa. Vale destacar a imensa pressão psicológica que Kafka sofreu. Conter sua transformação enquanto dezenas de vidas estavam em risco não é algo que uma pessoa comum conseguiria fazer. Seu autocontrole era absurdo, considerando que a maioria teria entrado em pânico há muito tempo. Kafka sabia que revelar seu segredo poderia significar execução, mas ainda assim, deixar as pessoas morrerem não era uma opção para ele. Kafka em fúria. Dado uma única chance de provar seu valor, Kafka teve que enfrentar ninguém mais, ninguém menos que o diretor-geral das Forças de Defesa, Isao Shinomiya. Isso só piorou quando, antes da luta, um frasco com sangue de Kafka foi roubado e praticamente perdeu uma perna logo no primeiro contra-ataque. Essa sensação de impotência e insegurança levou Kafka, no qual perdeu completamente o controle do próprio corpo. Nessa confusão mental, o espírito de Kafka foi lançado a assistir a si mesmo, enquanto seu corpo atacava e surpreendentemente lutava contra Isao, que estava equipado com as manobras do Kaiju número 2. Assim que o Kaiju número 8 começou a tomar controle total sobre o corpo de Kafka, ele tentou resistir ao impulso de matar Isao, antes de perder o controle novamente. Determinado a retornar o domínio de si mesmo, Kafka socou o próprio coração, fazendo seu corpo desabar imediatamente. Nessa forma, seus ataques eram totalmente instintivos, e sua velocidade era impressionante. No entanto, o que tornava essa versão em fúria de Kafka tão assustadora não era apenas a força, era sua imprevisibilidade. Seus movimentos não seguiam nenhum padrão, sendo guiados apenas por puro instinto e raiva. O mais assustador não era ele ser capaz de dominar Isao por alguns instantes, mas sim o fato de que ele parecia não querer parar. Após essa luta, Kafka passou 5 dias desacordado, até despertar e ser designado ao capitão da 1ª divisão, Gen Namuri. Antes de falarmos sobre a forma mais forte de Kafka durante toda a história, vamos cobrir rapidamente o Kafka na 1ª divisão. Na primeira missão juntos, Kafka enfrentou alguns monstros formiga ao lado da 1ª divisão, até descobrir que não conseguia mais se transformar. Com Kikoru garantindo sua segurança, Kafka ficou cara a cara com o Kaiju número 9. O medo de perder o controle novamente e machucar seus amigos era o que o impedia de se transformar, e ele precisaria superar seus próprios demônios se quisesse usar seus poderes outra vez. Logo, o Kaiju número 9 recuou e foi atrás de seu verdadeiro alvo, Isao Shinomiya. Com o pai de Kikoru em perigo imediato, Kafka correu para o quartel-general da Força de Defesa, mas não chegou a tempo. Quando finalmente reencontrou Isao, ele já havia sido absorvido pelo Kaiju número 9. Apesar do poder monstruoso, Kafka se saiu bem contra o inimigo, com a ajuda de Kikoru.
mas o número 9 conseguiu escapar. A luta deixou Kafka arrasado, e as coisas pioraram quando ele soube que, se continuasse usando os poderes do card número 8, talvez não conseguisse mais voltar à forma humana. Mesmo com todos os riscos, Kafka decidiu continuar lutando, com a bênção do capitão da primeira divisão. Pouco depois, os colegas da terceira divisão visitaram a base para participar da Conferência Oriental Anti-Número 9. Muito mais experiente desde então, Kafka acabou participando de um duelo amistoso com Soshiro no Santuário Ryunei, e perdeu por 2 motivos simples. Segundo Soshiro, Kafka confiava demais nos poderes do card número 8, o que deixava sua luta descuidada. O segundo ponto foi que Kafka precisava treinar mais as pernas e melhorar seu deslocamento e velocidade. Essa derrota foi uma virada de jogo para Kafka. Pela primeira vez desde que recebeu seus poderes, ele começou a refletir seriamente sobre o que significava lutar como humano novamente. A partir desse momento, parou de depender da força bruta e passou a treinar como qualquer outra pessoa comum, sem poderes. Depois de um treino casual, Kafka exercitou sozinho por um tempo, além dos treinos com Kikoro e com os integrantes das 2 unidades. Após 3 meses inteiros treinando com Soshiro, Kafka passou a se sair muito melhor nos campos de batalha como humano e até começou a depender menos dos outros. Durante a maior parte do combate, ele evitou usar seus poderes de monstro. Eventualmente, a situação ficou crítica demais para ele continuar parado, e quando a base principal da primeira divisão foi atacada, Kafka se transformou. Mesmo enfrentando sozinho o card número 13, Kafka conseguiu derrotá-lo com um único soco, e salvou a vida de seu líder do pelotão. Esse feito foi extremamente impressionante, e mostrou quanto ele havia evoluído desde que começou a treinar sozinho. Ele também aprendeu o estilo de combate de esquadrão e as técnicas de luta corporal da família Hoshina. Com isso, passou a contar com 4 ataques diferentes: Force Blast, Twin Blast e Rising Blast. Quando a maré de batalha contra os monstros do card número 9 começou a mudar, Kafka foi forçado a se transformar novamente para salvar Mina. E mesmo que ele fizesse de tudo para não repetir o que aconteceu com Izao, não havia mais saída. O número 9 armou muitas distrações. Sem opções, Kafka assistiu o inimigo capturar Mina e começar a absorvê-la. Sendo zombado por sua incapacidade de agir, Kafka ficou desesperado, até que Leno apareceu para aliviar a barra. Confiando em Leno para proteger os demais, Kafka mergulhou de cabeça no confronto com o card número 9 e arrancou Mina das garras do monstro. Com uma determinação inabalável, Kafka e o número 9 trocaram socos, criando ondas de choque gigantescas. Mesmo contra um card extremamente poderoso, Kafka conseguiu manter o combate graças ao estilo de esquadrão, embora seus ataques não tivessem muito efeito. Ainda assim, o próprio número 9 reconheceu o crescimento repentino de Kafka e a sua força adquirida com tanto esforço. Os socos de Kafka geravam ondas de impacto tão fortes que chegaram a destruir um prédio atrás do número 9, mas o monstro conseguiu desviar e se defender com facilidade, graças à memória de Izao. Percebendo essa fraqueza, Kafka se lembrou do estilo de luta da família Hoshina. Então ele preparou o Twin Blast como de costume, mas no último segundo, disparou uma versão alternativa do golpe, que lançou o número 9 para longe. Com o peito aberto e o núcleo exposto, Kafka estava pronto para comemorar, mas percebeu que o monstro havia protegido seu núcleo, de alguma forma. O número 9 então disparou um raio contra Kafka, e apareceu atrás dele ainda mais forte. Kafka levou uma surra, totalmente sobrecarregado pela força real do inimigo. Eventualmente, o número 9 evoluiu para um monstro de 2 cabeças, ainda mais poderoso, graças às armas que absorveu de Izao. Enfrentando o poder combinado de card número 9 e card número 2, Kafka perdeu sua perna na batalha. Ainda assim, conseguiu criar um novo ataque, o New Lotus Blast. Respondendo à capacidade assustadora do inimigo de continuar evoluindo, Kafka também passou a criar novas formas de atacar, o que despertou ainda mais o interesse do número 9, mas, logo depois, o monstro se cansou e lançou sua própria técnica nova, Deus do Trovão. Esse ataque expôs completamente o núcleo de Kafka, que quase foi arrancado do corpo, mas Mina apareceu no momento exato e o salvou. Uma conversa rápida com Mina fez Kafka recuperar a confiança, mas os dois ainda não eram fortes o suficiente para enfrentar uma entidade formada por todos os monstros que a humanidade já enfrentou. Foi então que Kafka decidiu usar sua carta final e deixou o card número 8 assumir completamente o controle de seu corpo. Kafka todo o potencial, com seu corpo de cardio passando por uma multidão de estresse mental, graças ao treinamento intenso com Narumi, o monstro voou de dor e revelou uma nova aparência insana de guerreiro furioso. Com essa força recém-desperta, Kafka retomou o controle de seu estado de Berserk e a usou para finalmente dominar o card número 9. Com o esforço final, e com a ajuda da consciência remanescente de Izao, que ainda vivia dentro do corpo do número 9, Kafka executou uma versão alternativa do Deus do Trovão, despedaçando completamente o núcleo do inimigo.
Mas isso ainda não era o fim. Durante esse confronto, Kafka foi puxado para dentro da psique do número 9 e teve uma visão do momento em que toda essa história de Cardius realmente começou. À medida que o chão se desfazia sob seus pés, o número 9 finalmente se transformou em sua verdadeira forma, uma besta feita unicamente para a destruição. Enquanto isso, no mundo real, o núcleo do Kafka foi completamente destruído. Com sua consciência praticamente apagada, o Cardio interior de Kafka usou a força de vontade para tentar atacar o Cardio número 9, mas foi arremessado para longe com o braço decepado. Com Kafka dado como morto, Soshiro, Mina e Narumi foram os únicos que restaram para enfrentar essa ameaça final. Enquanto a luta continuava, Kafka se aprofundava cada vez mais em seu subconsciente, até encontrar um samurai do passado. Tornando-se parte do batalhão de samurais durante a batalha histórica contra o primeiro Cardio já registrado na história da humanidade, Kafka descobriu as verdadeiras origens do Cardio número 8. Determinado a retornar ao campo de batalha e salvar a humanidade, Kafka decidiu por conta própria transformar seu coração humano em um núcleo de Cardio. Seu corpo sem vida então retornou ativa repentinamente, e conseguiu salvar o Capitão Narumi no exato momento em que ele receberia o golpe fatal. Essa nova versão energizada de Kafka se manteve firme e resistiu a um ferimento mortal que deixou seu núcleo completamente exposto. Ele não demonstrou qualquer preocupação com isso. Logo depois, sua pele escura começou a se desfazer em pó, revelando um corpo com armadura branca, muito mais assustador que sua antiga forma de Cardio. Nessa forma, seus ossos são ainda mais aparentes, seu maxilar cresce consideravelmente e seu crânio se transforma em 2 chifres escamosos com olhos neles. Esse Kafka de armadura branca não só tinha uma aparência aterrorizante, ele literalmente irradiava energia de chefão. Com a verdadeira forma de Cardio número 8 desbloqueada, Kafka se tornou oficialmente o ser mais forte da história. Ele resistiu a um golpe direto no rosto como se fosse nada, e em seguida lançou o Cardio número 9 a vários metros, com um soco só. Ficou claro que a luta virou completamente a favor de Kafka. Sem chance de vencer, o Cardio número 9 tentou disparar um feixe de energia, mas Kafka apareceu instantaneamente atrás dele, e o interrompeu com sua velocidade absurda. Então começou a esmurrar o corpo do número 9, até que o mega monstro de Meirek fosse expulso do corpo do Cardio morto. Mesmo desviando de ataques capazes de derrubar arranha-céus, Kafka acabou perdendo a cabeça durante os ataques do Mega Monstro. Apesar de seus golpes estarem sendo rebatidos um por um, Kafka recebeu a ajuda que precisava graças a Kikoru, que usou a habilidade de clarividência do Cardio número 1. Juntos, os dois conseguiram manter o Mega Monstro ocupado, até que Mina carregasse sua arma e disparasse um tiro de sniper devastador, que finalmente expôs o núcleo do monstro. Pronto para atacar o núcleo, Kafka preparou um soco total, que o destruiu por inteiro. Essa forma final de Kafka superava tudo o que já havia sido visto na história. Nenhum Cardio ou humano até então conseguia se equiparar ao poder bruto dessa transformação monstruosa, o que faz dessa a forma final e suprema de Kafka na série.